Eu farei essa leitura, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 12 até o 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que, sendo o servo, não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, nos colocar diante do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esse dia, por esse momento, ó Pai, que estamos aqui na Tua casa. Que o Senhor Deus fale conosco, nos fortaleça, nos abençoe, ó Deus. E que a Tua palavra seja para nós, ó Deus, um mandamento, ó Deus, que estejamos buscando cumpri-la com as nossas forças, com a nossa dedicação, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, cada um que está aqui nesta hora. E que o Senhor Deus nos abençoe mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado as 7 virtudes celestiais. Esse tema foi proposto para nós como pensar em algumas virtudes importantes para a nossa vida, qualidades que nós devemos buscar cumprir. E durante algumas semanas, alguns meses, nós temos estudado. Começamos falando sobre a prudência, a ideia de temer ao Senhor, de não seguir os extremos, mas de buscar a moderação. Juntamente com a palavra temperança, ter o tempero certo, justiça, buscar aquilo que é justo diante de Deus, coragem, força, ânimo para fazer as coisas, fé, confiar em Deus, olhar todas as coisas conforme a ótica da palavra de Deus, esperança, que nunca morre, esperança que nos acompanha, e hoje, por último, a caridade, que também chamamos de amor. A caridade, essa palavra em si não aparece na Bíblia. É uma palavra que significa amor. Na semana passada eu comecei contando uma história de um naufrágio. Aí me lembrei de uma outra história de um naufrágio. Essa história conta o seguinte: algumas pessoas foram resgatar um náufrago que estava há muitos anos numa ilha perdida. E quando chegou lá, eles encontraram 3 casas. Está mais moderna que o outro, O outro tinha uma casa só e pegou fogo. Esse lá estava morando, lá tinha 3 casas. E as pessoas do resgate olharam e perguntaram para ele: mas você está aqui há tanto tempo, e por que essas 3 casas? Ele falou: não são 3 casas. É uma casa e as outras 2 são igrejas. Mas então por que 2 igrejas? Não, essa aqui é a minha primeira igreja e depois eu mudei para essa aqui, a minha segunda igreja. Entenderam, Piadinha. O homem náufrago numa ilha deserta já tinha conseguido mudar de igreja. Não estava muito contente com a sua primeira igreja
construiu a segunda igreja. É uma brincadeira que reflete um pouco esse tema que nós vamos falar hoje, do amor. É muito difícil amar, embora é muito fácil falar de amor. E principalmente nos tempos difíceis que nós vivemos, quando parece que realmente a Bíblia se cumpre, quando diz que haverá tempos difíceis, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Os homens serão egoístas. Repare que os tempos são difíceis. A culpa é de quem? Os homens serão. A culpa são dos homens, dos moradores da terra. Esses homens serão desafeiçoados, traidores, amigos dos prazeres. Eu só separei deste versículo as palavras que se referem a falta de amor. Então nós vivemos numa época de falta de amor. E para nós, devemos refletir muito nessa questão, pensando que o amor é muito importante. Romanos 13, versículo 8, esse versículo ele reforça a importância do amor e também mostra que esse amor é uma dívida que nós temos. Aqui diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Essa palavra, ela é muito importante para nós. Ele deixa bem claro que o cristão não deve dever nada para ninguém. E é claro que ele não está dizendo aqui que você só fica em dívida com amor, ou seja, não ame as pessoas. Não é isso. O que ele está querendo dizer é que quando nós encontramos com uma pessoa, eu não devo ter nenhuma dívida com ela. Mas só pelo fato de eu me encontrar com uma pessoa, eu tenho uma dívida. Qual é? Amá-la. Demonstrar amor para ela. Cuidado. Então quando ele diz aqui: a ninguém fiqueis devendo, ou seja, se sinta endividado quando você se aproximar de alguém. Você precisa pagar essa pessoa com amor, ou seja, você precisa tratar bem essa pessoa, você precisa amar o seu próximo. E realmente é uma situação interessante, né? Qual é a minha dívida para com as pessoas? Ser carinhoso, ser caridoso, caridade, carinhoso, caridoso. Quando eu me aproximo de alguém, é interessante que eu sempre penso no que a pessoa está me devendo, não é? É mais fácil. E eu quero ser bem tratado. Eu quero que a pessoa lembre do meu problema, da minha dor, e me ame, me ajude, me apoie. Mas o que a Bíblia diz é o contrário. Quando eu encontrar com alguém, eu tenho que olhar para aquela pessoa e tentar descobrir o que ela precisa. Eu preciso pagar para essa pessoa. E é tão bom saber que alguém olha para nós e quer o nosso amor, quer a nossa atenção. A gente não deveria olhar isso como crítica, como achar que as pessoas estão nos incomodando, mas olhar como alegria, né? Que bom que eu sou importante para alguém. Alguém quer a minha atenção, alguém quer o meu cuidado, alguém precisa de mim. Isto é, então, a necessidade de caridade, ou seja, de amor. Tem uma definição de caridade no dicionário que diz o seguinte: caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. Termos afins: amor ao próximo, bondade, benevolência, indulgência, perdão, compaixão. Mas reparam, olha o que essa definição está dizendo: sentimento, ação altruísta de ajuda a alguém. Até aí tudo bem, né? Mas olha a segunda parte: sem busca de qualquer recompensa. Isso é amor, isso é caridade. Quando eu demonstro cuidado para alguma pessoa, mas isso simplesmente
por notar que aquela pessoa precisa da minha ajuda, por estar perto de alguém que necessita do meu amor. E isto não é fácil, irmãos. Quando nós acabamos de ler que nos últimos dias os homens serão egoístas, serão desafeiçoados, serão, de certa forma, amigos dos prazeres, egoístas, traidores. É difícil você pensar que você só vai encontrar gente caridosa. Mas, principalmente, não vamos preocupar com encontrar gente caridosa. Nosso estudo aqui, a nossa mensagem dessa noite é aprender a ser caridoso. É buscar essa virtude celestial. E por isso que nós estamos falando virtudes celestiais, porque isso a gente não aprende aqui na terra. A gente até vê muita gente que faz boas obras, mas se isso não for de coração, não for diante de Deus, é uma caridade sem valor. Só podemos ser caridosos, ou seja, só podemos aprender a amar as pessoas se nós conhecermos a Deus, se nós buscarmos a Deus. Só se aprende a amar com Deus. Só seremos pessoas amorosas a partir do momento em que nós nos aproximamos mais de Deus. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como? Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E a base principal aqui da necessidade de amarmos uns aos outros é ser conhecidos, né, como discípulos de Jesus. Repare que para que a gente leve a mensagem do Evangelho para outros, não basta mostrar amor para aqueles outros. Eles querem ver também amor entre nós, uns com os outros. Lá são discípulos. Por quê? Porque eles amam uns aos outros. Conhecidos pelo amor. Esse é o mandamento, né? Que nós devemos amar uns aos outros. Mas o que significa esse assim como eu vos amei? Assim como eu vos amei. O que Cristo está falando aqui é que eu vos deixei o exemplo. Como é que nós devemos amar? Como Jesus, como Deus. E sempre, né, irmãos? Em tudo a gente tem exemplo em Deus. Perdão, a gente vai ter um exemplo como Deus perdoou, né? Amor, a gente tem que ter um exemplo como Deus amou. Santidade, a Bíblia fala que ser de santos como eu sou santo. O exemplo maior é Deus. É claro que nós não vamos amar igual a Deus, porque Deus somente é perfeito. Esses são os chamados atributos comunicáveis, né? Na teologia a gente estuda aqui, tem alguns atributos, ou seja, qualidades de Deus, que são incomunicáveis, como a eternidade. Deus, Ele é eterno, Ele é onisciente, onipresente. Esses são atributos incomunicáveis. E tem os comunicáveis, como santidade, como amor, como bondade. Ou seja, Deus ensina cada um de nós a sermos como Ele é. E quando se fala a respeito de amor, né? O amor de Deus é base para o amor e totalmente diferente do amor que nós encontramos nesse mundo. É um caminho totalmente novo. E é esse caminho que nós devemos aprender. Tem uma frase de um autor chamado John Bernett, que diz: o mandamento para amar não era novo,
Mas a maneira do amor ser mostrado estava assumindo agora uma nova dimensão: amar como Cristo amou. Amar como Cristo amou. E aí a gente começa a pensar um pouquinho no ministério de Jesus. Ele amou sem acepção de pessoas. O amor de Jesus não era por interesses. Ele era capaz de amar aquele que poderíamos chamar do não amável. Quando nós lemos 1 Coríntios 13, nós vemos nesse texto, no início, quando vai começar o texto, ele começa dizendo: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Um caminho diferente do caminho. Porque o caminho que todos conheciam já sobre o amor, não era o caminho que Jesus estava falando. O amor é algo mais profundo do que nós possamos imaginar. E aí ele exatamente começa dizendo o que não é amor. Amor não é simplesmente dons. Amor não é simplesmente distribuir meus bens ou entregar meu próprio corpo para ser queimado. Porque eu posso fazer tudo isso sem amor. E se fizeres sem amor, nada serei. Não há importância alguma. Então, que amor é esse? O amor de Jesus. Ele instruiu as pessoas, aconselhou as pessoas, confortou a muitos. Ele, de certo momento, considerou como mais queridos aqueles que estavam ao seu lado do que sua mãe, ou irmã, ou irmão. O amor de Jesus era um amor que reprovava o que era errado, chamava atenção quando necessário, mas era paciente com as faltas, né? Perdoou e, com certeza, grande é o amor de Jesus. O texto que nós lemos, irmãos, nós vamos voltar a ele, João 13. Esse texto, ele é um exemplo muito grande do que Jesus queria dizer com o amor. Jesus está querendo mostrar para aquelas pessoas o que é amor. E ele, através de um ato, ele faz alguma coisa para mostrar o que é amor. O que ele fez aqui? João, capítulo 13. Lavou os pés daqueles homens. Lavou os pés dos seus discípulos. E aí ele faz uma pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Não sei se ele sabia muito bem o que Jesus estava fazendo. Ele disse: eu não sou mestre, eu não sou senhor. Eu mesmo sendo mestre e senhor, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés aqui como símbolo de grande humilhação, né? Que seria sentido de realmente não querer se importar com ser o melhor, com ser o mais importante. E ele diz: fazei assim também. Claro que Jesus não queria que eles ficassem apenas lavando os pés uns dos outros, mas ele demonstra que eles deveriam se humilhar uns perante os outros, buscar através dessa humildade o amor, e assim proclamar o Evangelho de Jesus. Nós vemos então quão grande amor Jesus amou aquelas pessoas. João 15:13 diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida. Ninguém tem maior amor do que este. E aí, o texto de João 13:15 diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Uma chamada, né? Duro para nós.
Como amar, irmãos? Como aprender desse amor? Somente a partir da presença de Deus na nossa vida, do nosso coração. A gente percebe, né, que o tempo passa tão rápido. As pessoas que Deus dá para ficar ao nosso lado, elas nem sempre estarão aqui, né? Isso acontece com os nossos filhos, ou com a própria família, o casamento, ou alguns irmãos da igreja que mudam para uma outra cidade ou para um outro lugar. O pouco tempo que nós temos para conviver com as pessoas, qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa dívida? É amar, amar e amar. E aí a gente pensa, né? Jesus entregou a sua vida por aqueles que o mataram. Muitos daqueles que o mataram foram salvos. O quanto para nós às vezes é difícil perdoar uma atitude de alguém, uma atitude que é pequena, por falta da gente pensar um pouquinho melhor, a gente lembrar essa necessidade que nós temos de amar as pessoas. O quão pouco tempo nós temos para viver nessa terra. E às vezes nós escolhemos viver sempre bravos, sempre, quando não bravos com as pessoas, bravos com alguma coisa. E parece que não damos murro em ponta de faca, mas chutar o guarda-roupa até que vai, né? Por falta desse amor, de buscar essa paz de Deus. Uma virtude que está diante de nós e que nós todos somos chamados a vivê-la. Um amor que eu creio que é bem ilustrado, né, no texto que nós lemos na hora da liturgia de 1 Coríntios 13. Um amor que tem tantas virtudes. Um amor que só faz bem a cada um de nós que vivemos. O amor, irmãos, que realmente se demonstra, né, nas nossas atitudes, no nosso olhar, na nossa vida de paciência, na nossa condução, né, as atitudes que nós temos diariamente. E aí a proposta de Deus para cada um de nós, que nós devemos amar. Lembre o texto que nós lemos no início de Romanos 13:8? Esse texto deve ficar bem gravado na nossa vida, pelo menos para a gente se sentir cobrado. A ninguém fiqueis devendo alguma coisa, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Esse texto deve ser uma lembrança para nós, que mais que o meu direito, que a minha vontade, eu devo pensar concordemente, eu devo pensar conforme a maioria, eu devo buscar amar as pessoas, perdoar as pessoas. E não há virtude maior, porque a partir do amor de Deus, nós temos a salvação, nós temos a vida. E assim nós podemos também, a partir desse amor, servir ao nosso Deus, amar as pessoas. Quero que a gente possa ficar em pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Coloque na nossa vida o desejo de aprender mais e mais a amar. Amor não é um simples sentimento, mas amor é algo prático. O amor é algo que vai tomando conta da nossa vida à medida em que nós buscamos mais e mais ao nosso Deus. Vamos orar.
Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus. Agradecemos a Ti, ó Pai, por esta oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Pai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus que dá, ó Deus, para nós o grande exemplo de amor, nos ensina a amar a cada dia. Que nós possamos olhar na Tua palavra, aprender com os servos do passado, aprender, ó Deus, com Jesus, os atos de Jesus. O amor de Jesus foi até o fim, as últimas consequências. Ele entregou a sua vida por amor, Deus. O quanto nós estamos nos esforçando por amor, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tire todo o ódio, toda a mágoa do nosso coração, ó Deus. Ó Pai amado, tire essa cobrança muitas vezes que nós fazemos dos outros. Parece que nós queremos que os outros nos amem, sem lembrar que nós precisamos amar as pessoas, ó Deus. Nós conhecemos e estamos, ó Pai, cuidando da nossa própria vida, ó Deus. É nela que nós temos força no Senhor para mudar, ó Deus. Por isso que o Senhor esteja mudando, ó Pai, cada um de nós, nos fazendo perdoar, nos fazendo esquecer, nos fazendo, ó Pai, amar mais e mais, compreendendo, ó Deus, a Tua palavra, a Tua verdade, ó Deus. Pai querido, que o Senhor, ó Pai, seja aquele que venha a realmente nos moldar, ó Deus, transformar o nosso coração, nos dar uma vida de paz, Senhor Deus, nos dar, ó Pai, um viver melhor com as pessoas, ó Deus, sabendo que o Senhor Deus nos dá as pessoas para que possamos crescer com elas, viver com elas, nos alegrar com elas. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.